Olá, hoje é dia 18 de abril e estamos comemorando o lançamento de O Livro dos Espíritos, que se deu em Paris, França, no ano de 1857. Portanto, temos 164 anos do lançamento da obra fundamental da doutrina espírita. Nós vamos, a título de homenagem, estudar uma mensagem que Allan Kardec recebeu e que colocou na introdução do Livro dos Espíritos com o título de Prolegômenos. Prolegômenos são explicações que se dão a respeito de um livro que se vai ler. Então, dentro dos prolegômenos, Allan Kardec publicou essa mensagem que está assinada pela coletividade de espíritos superiores responsáveis pelo advento do Espiritismo. Então, entre eles, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Então, a coletividade desses espíritos superiores dirigiram a Allan Kardec algumas palavras que nós vamos avaliar aqui, nesse momento. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso, eles começam dizendo. Então, recomendo a Allan Kardec que se ocupe com zelo e perseverança da missão que lhe foi dada. Vejamos que os espíritos superiores são responsáveis pelo espiritismo, pelos ensinamentos que toda a coletividade de espíritos trouxe para nós através da doutrina. Allan Kardec era um missionário terreno, reencarnado, com a missão de levar a público todas essas informações que a espiritualidade nos trouxe. É uma missão grandiosa, portanto eles disseram, ocupa-te dela com zelo, com dedicação e com perseverança, porque não seria fácil. Tudo que nós vamos fazer exige esse zelo e essa perseverança para que saia bem feito. E nós só vamos levar as coisas adiante se tivermos interesse em nos empenharmos até o ponto do sacrifício para que elas aconteçam. É o que Allan Kardec fez. E os espíritos já dizem logo de início que o trabalho pertence a eles. Isso é uma coisa que Kardec sempre fez questão de frisar. O espiritismo não é fruto da sua cabeça. Ele não veio de teorias que ele mesmo inventou. Nada disso. Os espíritos é que as revelaram. E Allan Kardec organizou todas essas informações para que nós pudéssemos compreendê-las de maneira didática, metódica. Ele, que era um pedagogo, soube fazer isso muito bem. Nele pusemos as bases do nosso edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade, dizem os espíritos. Então vejamos que na ocasião do lançamento do Livro dos Espíritos, que é a obra base, fundamental de toda a doutrina, os espíritos colocaram ali os fundamentos do que viria a ser a doutrina como um todo, que ela tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. No Livro dos Espíritos estão assentadas as bases para que se desenvolvam todos esses aspectos. E eles vieram, de fato, a serem desenvolvidos nas outras obras da codificação espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Além da Revista Espírita, que Allan Kardec publicou por 11 anos seguidos, todos os meses. No Livro dos Espíritos nós temos a base fundamental de toda a doutrina. E isso tem um objetivo: reunir um dia todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade, os espíritos disseram. Então a doutrina espírita, ela não veio para ser mais uma religião. Kardec nem a considerava religião. É uma ciência de cunho filosófico, de bases científicas e de consequências morais. Não é? Ela visava unir a todos no mesmo sentimento
de amor e caridade. Portanto, o Espiritismo ele se assenta nessas bases de amor e de caridade. Qualquer um que diga o contrário não está ciente do que verdadeiramente é a doutrina espírita. E todos aqueles que se entregam a ela têm, portanto, o trabalho a realizar em si mesmo de melhoria nesse sentido, do amor e da caridade. Mas antes de o propagar, nós o reveremos em conjunto, a fim de controlar todos os detalhes, dizem os espíritos. Então, antes de Kardec publicar qualquer um dos livros, os espíritos faziam uma revisão para que tudo saísse de acordo com o planejamento original. Então, quando Kardec, porventura, se equivocava em algum ponto, os espíritos chamavam a atenção e mostravam onde estava o erro. Erro talvez de interpretação, nada grosseiro, porque Kardec ele compreendeu muito bem os conceitos espíritas. Porém, era preciso ser extremamente claro para que todos pudessem, sem maiores equívocos, ter conhecimento do conteúdo doutrinário. Então, eles repassavam tudo que Kardec iria publicar para que saísse a contento. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque esta não é senão uma parte da missão que te está confiada e que já foi revelada por um dos nossos. Então os espíritos aqui dizem que estarão sempre com Kardec, amparando-o na sua missão. Por quê? Essa era apenas uma parte dela. Kardec é um espírito preparado. E não é à toa que recebeu essa parte grandiosa da missão de nos trazer de maneira inteligível todo o ensinamento que a espiritualidade tinha a nos passar. Um general não dá missão elevada a um soldado raso, porque sabe que ele não terá condições de cumpri-la. Ele vai dar a um oficial gabaritado. Assim é Deus, assim é o Cristo com relação aos seus prepostos. Ele só dá as maiores missões àqueles que estão em condições de desempenhá-la. E quais são as maiores missões? As que envolvem outros seres. Porque nós temos diante de nós mesmos obrigações. Agora, aquele ser que precisa, através do seu trabalho, influenciar muita gente e conduzi-las através do exemplo ao bom caminho, ele tem uma missão muito maior, porque não é só consigo. O trabalho anterior que ele tinha que ter feito dentro de si, ele já fez. E isso o gabaritou para influenciar as pessoas, como Allan Kardec o fez. Aí, toda a atenção, todo o amparo, todo o apoio que a espiritualidade estava dando a ele. Entre os ensinamentos que te são dados, há os que deves guardar só para ti, até nova ordem. Nós te indicaremos quando o momento de os publicar tenha chegado. Até lá, medite-os, a fim de estar preparado quando o dissermos. Então vejamos que Allan Kardec recebeu mais informações naquele momento do que poderiam ser publicadas. Justamente por essa condição que ele tinha, que nós estamos falando aqui. De maior entendimento, de maior preparo. Então ele poderia compreender antes que os outros o que os espíritos tinham a dizer. Mais para frente, eles desenrolaram todos esses conhecimentos e nós tomamos ciência deles. Não se sabe o quanto mais os espíritos teriam a nos passar. Porém, o que nós precisamos no momento é o que já foi publicado. Jesus fez coisa parecida com seus apóstolos, se nós nos lembrarmos das palavras dele. O povo, em geral, ouve, mas não compreende. Vós outros, porém, podeis entender tudo que eu estou falando. Então a eles eu falo por parábolas, porque não entendem. Mas a vós todas as verdades serão reveladas.
Então Jesus tratava de forma diferente os apóstolos do povo, porque eles tinham caminhado mais e eram espíritos preparados para compreender a profundidade dos conhecimentos que Jesus passava a eles. Então, com Allan Kardec foi feita coisa parecida por parte da espiritualidade. Revelaram a ele somente algumas coisas, para que ele fosse, dentro da missão que lhe cabia, o dispensador, né, dessas revelações. E ele fez isso durante a publicação de todas as suas obras, até o final da sua vida. Coloca na cabeça do livro a cepa de vinha que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o grão. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então vejamos que os espíritos desenharam uma cepa, que é uma vinha, essa aqui. Eles desenharam e recomendaram que Allan Kardec colocasse aqui no frontispício da obra. E ele colocou realmente, porque ela representa o trabalho do Criador em nós, criaturas. A cepa ou o cabo é o corpo. O licor que corre por dentro é o espírito. E o corpo ligado ao espírito é o grão. Então nós temos aí o trabalho de purificação do ser espiritual através das diversas existências. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. Ou seja, nós vamos nos purificando pelo trabalho constante, perseverante, através de diversas existências corporais. É por aí que o espírito adquire conhecimentos a respeito de si mesmo, do universo que o cerca, das leis de Deus, e pode melhor ir se ajustando a essas leis. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, sobretudo entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos, porque os que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância, mas prossegue sempre. Então os espíritos aqui alertam Kardec que ele enfrentará obstáculos colocados por críticos. E assim aconteceu mesmo. Kardec foi muito perseguido por defender os conceitos doutrinários. E até hoje os espíritas, nós outros, sofremos também certo preconceito, que já diminuiu bastante, porém que ainda existe. Mesmo entre os espíritos que são menos desmaterializados, existe esse preconceito, essa crítica. É interessante que eles mesmos nos alertaram que a espiritualidade também é composta de seres mais ou menos ignorantes, preconceituosos e que, portanto, não encaram com o devido respeito um trabalho do quilate do Espiritismo. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te sustentar, e está próximo o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. Então, aqui os espíritos estimulando Kardec a crer em Deus acima de todas as coisas, não é esse o primeiro mandamento? E caminhar com confiança, porque eles estão auxiliando. Esse estímulo, ele é extensivo a todos nós espíritas, por que não? Kardec não publicou isso no Livro dos Espíritos unicamente para demonstrar a nós o quanto os espíritos se preocupavam com ele. Não, é para que nós também tirássemos proveito disso. Então temos a nossa caminhada, temos a nossa luta, a nossa missão, dentro dos limites em que ela é traçada, e que por vezes nos parece difícil, porque estamos no mundo de provas e expiações. Portanto, é preciso considerar a providência divina agindo em nosso benefício, sempre. E a espiritualidade atuando em nome de Deus para que nós consigamos atingir o nosso objetivo. Tendo isso em mente, jamais vamos esmorecer.
assim como Kardec não esmoreceu diante da sua missão. A vaidade de certos homens que creem tudo saber e querem tudo explicar à sua maneira fará nascer opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraternal que abrangerá o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras, para não se ocupar senão das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para que todos aqueles que receberão as comunicações dos espíritos superiores. Quanto ao fundo, para todos aqueles que receberão as comunicações dos espíritos superiores. Então vejamos que a doutrina não se modifica, apesar das opiniões contrárias. Muitos, com interesses menores, procuram combater a doutrina, mesmo sem tê-la estudado, sem tê-la compreendido. Então fazem isso de maneira leviana. Kardec explicou muito isso. Aqueles que estavam interessados apenas em combater e não em compreender, atacavam o Espiritismo gratuitamente. Porque viam nele alguma espécie de ameaça que ele não é. E porque não queriam mergulhar nos seus princípios. Talvez com medo de terem que admitir que estavam errados. Porque os espíritos são extremamente lógicos, racionais. Em nenhum momento eles atacam a fé alheia. Mas eles nos auxiliam a ter uma fé raciocinada. Então nós pensamos, refletimos, avaliamos, e aí depositamos a nossa fé numa base sólida, concreta. A razão e a fé não são incompatíveis. Pelo contrário, se elas não andarem juntas, nós teremos aí a fé cega. E a fé cega gera fanatismo. E os fanáticos é que atacam o outro, que esposa uma crença diferente. Então os espíritas podem seguir o exemplo de Allan Kardec nesse ponto, fundamentando-se bem nos princípios doutrinários, para que sua fé esteja consolidada dentro de si, e evitando assim discussões com os que querem apenas conturbar. Ninguém que peça provas de algo quer ser, na verdade, convencido. Ele quer disputar através de conversas infrutíferas que não levam a nada. E o Espiritismo, como foi dito agora há pouco, quer unir todos os homens num verdadeiro sentimento de amor e caridade. Para que isso aconteça, é preciso ter como premissa nas relações o respeito mútuo, a compreensão, a indulgência, o perdão, o amor ao próximo. E é nisso que está interessada a doutrina e aqueles que a seguem. É com a perseverança que chegarás a recolher o fruto do teu trabalho. O prazer que experimentarás vendo a doutrina se propagar e ser compreendida te será uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro que no presente. Não te inquietes, pois, com as sarças e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão sobre o teu caminho. Conserva a confiança. Com a confiança tu chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Olha que recado interessante dos Espíritos para Kardec, que nós podemos tomar também para nós. Com a confiança, nós perseveraremos até o fim. Porque é preciso, ao estabelecermos um objetivo, caminhar até ele e não parar no meio do caminho. Porque aquele que desanima revela falta de fé. E a falta de fé é falta de confiança em Deus, na providência divina, na espiritualidade maior. Então todos os trabalhos que nós vamos empreender precisam ter por base a fé. Porque dificuldades virão, elas são comuns nesse mundo de provas e expiações em que nem todos olham na mesma direção. Então nós precisamos dar as mãos àqueles que já estão caminhando no sentido da fraternidade, da solidariedade, da caridade. Porque aí formaremos uma grande família. Já somos, né? Já somos. E nos fortalecemos assim, junto àqueles que estão na espiritualidade,
para trilharmos esse caminho que leva à maior compreensão de nós mesmos e à maior junção do nosso pensamento ao pensamento divino, fazendo-nos servidores fiéis do Pai Celestial. Ou seja, aqueles que vão viver aqui, mas da melhor maneira possível, não servindo a Mamon, que só pede o que é imediato, o que é material, mas servindo a Deus, que nos pede para acumular tesouros que o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói, porque estão dentro do coração. Então, independente das críticas e dos ataques, dos preconceitos que nós, enquanto espíritas, possamos sofrer, a doutrina não se abala com isso. Ela é uma só. Por mais que falem, por mais que tentem argumentar, os argumentos, na maioria das vezes, são como aqueles que dirigiam a Kardec. Superficiais, algumas vezes calcados até na má fé. Por que nos abalaremos com isso? É preciso deixar passar aqueles que não querem compreender e nós focarmos no objetivo maior, que é o maior entendimento da doutrina, que leva à expansão do nosso pensamento a respeito de nós mesmos como seres espirituais e a maior compreensão das leis de Deus. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. Isso aqui já é o recado final que os espíritos dão a Allan Kardec. Nós precisamos nos lembrar disso também. Os bons espíritos, porque os existem maus, mas os bons só assistem aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. E repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Então vejamos que é a grande confusão que muitos fazem, e sempre fizeram no decorrer da história, entre as coisas espirituais e as coisas materiais. Se eu me arvoro num cristão, eu preciso focar no meu crescimento íntimo e nas minhas relações para com o próximo, porque sem o próximo eu não avanço, eu não evoluo. É preciso aprimorar essas relações com o tempero do amor, da caridade, das virtudes. Se eu confundo isso com os interesses materiais, que dizem respeito à personalidade humana, que passa, que é temporária, que não tem bases no espírito, eu vou acabar me perdendo. Então, vejamos, nas próprias palavras dos espíritos superiores, lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, ou seja, sem esperar nada em troca. E eles repudiam a qualquer um que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Então aí nós compreendemos, né? Procurar no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Nós compreendemos bem. Utilizar-se do sentimento de religiosidade para crescer aqui entre os homens. Seja por vaidade, por orgulho, por excesso de desejo de conforto, seja pelo que for. O desejo do mando, do poder, enfim. Aquele que procura pelos caminhos do céu as coisas da terra tem interesse nelas. Esse é o seu foco, esse é o seu objetivo maior. Os espíritos superiores repudiam esse tipo de conduta. É bom que nós saibamos disso. Porque quem vai assistir aqueles que estão interessados nas coisas menores? Os espíritos inferiores. Se os superiores não gostam de ganância, de cobiça, de sede de poder, eles gostam de humildade e de fraternidade. Se eles fogem a isso, quem é que vai atender aqueles que abraçam esse comportamento? Os maus espíritos. É preciso estarmos atentos. Não importa o título religioso que eu tenha. Se eu tenho por objetivo as coisas da terra, eu estou servindo a Mamon. E não se pode servir a dois senhores. Porque amará um e desprezará o outro, nas palavras de Jesus. Então, se eu sirvo a Mamon, eu desprezo a Deus. Só posso esperar as consequências disso, né?
Eles se distanciam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre os homens e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. Então vejamos, o que nos afasta de Deus? O orgulho e a ambição. Não é? Eles serão sempre uma barreira entre nós e o Pai Celestial. Se eu revelo, então, no meu comportamento sinais de orgulho, de ambição, eu preciso rever isso urgentemente. Porque o que leva a Deus é a caridade, a humildade, a fraternidade, o desinteresse nas coisas materiais, o interesse nas coisas espirituais. Não é? Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. Então, como que aquele que é cego para as questões mais íntimas do espírito pretende levar o conhecimento às massas? Como ele pretende conduzir outros seres pelo caminho da verdade? São cegos que conduzem cegos, nas palavras do Cristo. Por isso que eles deram esses aconselhamentos a Allan Kardec, para que ele ficasse alerta com relação a essas coisas. E o codificador foi fiel. Ele, durante toda a sua missão, teve desinteresse. Atravessou dificuldades financeiras, pagava aluguel para se reunir na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, contava com a ajuda de amigos para poder publicar as suas obras e a Revista Espírita, tinha suas profissões de pedagogo, foi contabilista por um tempo, tradutor, escritor. Então vivia do próprio salário, mas nunca viveu em abundância e muito menos viveu do espiritismo. Toda a renda dos livros era revertida para obras de caridade e para a publicação de novos livros. Então é preciso que sigamos o exemplo de Allan Kardec, porque foi o primeiro e maior espírita que nós tivemos, aquele que mais compreendeu a doutrina, aquele que com a sua conduta exemplificou o que é ser um homem de bem aqui no mundo. A ele, então, nós prestamos essa singela homenagem, através da leitura dos prolegômenos do Livro dos Espíritos. E pretendemos também analisar outras mensagens que foram escritas pelo Espírito de Verdade, numa série que denominaremos Advento do Espírito de Verdade. Essa, então, é a primeira das mensagens, porque o Espírito de Verdade também a assinou, ao lado de, repetindo, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e outros. Todos eles têm mensagens na codificação espírita, notadamente nessa que é a primeira e grande obra da doutrina, o Livro dos Espíritos. Então, que possamos nós lê-lo, estudá-lo e refletir sobre os seus conceitos hoje e por toda a nossa existência, porque aqui há conhecimento para nos conduzir por muitas vidas no bom caminho. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.